Graça e paz, queridos irmãos, meus amigos e amigas, pessoas que estão conosco nesse projeto de leitura da Palavra do Senhor e que são amantes dela, Não sei qual é a sua denominação, aquilo que você segue como profissão de fé, mas eu sei que se você ama a palavra de Deus, já está no caminho certo, amém? A palavra do Senhor diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, Então, você já está no bom caminho, procurando conhecimento, sabedoria, entendimento das coisas do Senhor, mediante a ação do Deus Espírito Santo, amém? É Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que abre a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos coisas grandes e ocultas do Senhor. É Ele que nos dá a revelação das coisas de Deus, amém? Então, mediante o Deus Espírito Santo, nós podemos ser guiados, ao caminho da verdade, ao caminho santo e correto do Senhor. E nós vamos hoje no quinto livro aí dos profetas menores, que é Jonas, Finalizamos ontem Amós e Obadias. Obadias só tinha um capítulo, juntamente com mais 3, 4 livros da Bíblia. São esses 5 livros da Bíblia que somente contém um capítulo, que é Obadias, Filemão, segunda epístola ou carta de João, terceira epístola ou carta de João e também Judas, Então, esses 5 livros contêm somente um capítulo. Por isso, nós finalizamos ontem, começamos ele, finalizamos ontem e entramos aqui no primeiro capítulo de Jonas. Hoje nós vamos fazer a leitura aí, do segundo, terceiro e quarto capítulo de Jonas, finalizando ele também na data de hoje, Só contém 4 capítulos e vamos começar aqui amanhã, se Deus permitir, Miqueias, que contém 7 capítulos, amém? Estamos quase para finalizarmos aí toda a leitura da palavra do Senhor, por isso fique firme, fique com esse propósito aí de estar junto conosco nesta finalidade, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura. Jonas aqui no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento, E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior
até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Capítulo 4, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente, disse, ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma bobeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobeira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da árvore, o qual feriu a bobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da bobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Glória a Deus, né? Então, finalizamos então a nossa leitura de Jonas, né? Que, como eu falei, né, após ele ficar 3 dias e 3 noites aí na boca do peixe, ele pôde refletir diante da vontade de Deus, né? E saber que de Deus não se escapa, irmãos, né? Nós estamos aqui para obedecê-lo, servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, força, né? Estamos aqui para que nós possamos ser um vaso, um instrumento nas suas mãos, e Jonas era este vaso levantado por Senhor como profeta de Deus, né? E aquilo que Deus determinou, ele teve que fazer após aí clamar a Deus dentro das entranhas do peixe, orando, clamando ao Senhor, porque a nossa esperança está em nome do Senhor, e quando nós clamamos a Ele, suplicamos a Ele, haverá sempre esperança, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, né? Daquilo que nós fazemos, que é contrária à vontade dEle, à palavra dEle, a oração ainda é a nossa arma de vitória, né? Clamarmos a Deus, pedimos a sua graça, a sua misericórdia, que como Jonas disse, né, ele se lembrou que Deus era misericordioso, longânimo, grande benignidade, e se arrependia, né, de realizar o mal, desculpe, irmãos, diante das suas determinações, né? Então ele clamou, e Deus fez com que o peixe o vomitasse em alguma terra ali na área onde estava, amém? E nós vamos ver aqui que após Deus, né,
declarar através de Jonas o seu juízo, eles se arrependeram, eles se vestiram de pano de saco, né, apregoaram jejum. O rei declarou que todos, até os animais, né, fizessem isso, e Deus então se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez, né? E Jonas ficou muito contristado com isso, aborrecido, né? Porque Jonas não gostava daquela nação, daquele povo, né? Achava que eles não tinham direito da misericórdia e da graça do Senhor, amém, irmãos? E nós não estamos aqui para fazer esse tipo de juízo, né? A graça, a misericórdia, ela provém de Deus para aquele que lhe aprover, amém? Não somos dignos de fazer isso, né? Nós somos escolhidos por Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu, e Ele olhou em mim, em você, e achou graça que outros não viram, né? E assim também Ele faz com qualquer um, né? Então, a última palavra provém de Deus, né? Sobre todas essas questões, e nós devemos sempre colocar nas mãos do Senhor. Só Ele conhece os corações, só Ele pesa, né, as mentes, os pensamentos. Então, essas coisas, né, pertencem a Deus decidir, né? Aqueles que Ele vai julgar, aqueles que Ele vai absolver, tudo está nas mãos do Senhor, amém? Nós só temos que declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela chega em corações que nós não sabemos, né? Porque Deus através do Espírito Santo de Deus, convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Então a obra será sempre do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus e darmos graça a Ele por mais esta bênção e vitória conquistada, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui mais uma vez, te louvando, te bendizendo, te dando graças, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, dura para sempre, Senhor. Que o Senhor continue com a tua obra através do Deus Espírito Santo em nossas vidas, nos preparando para irmos morar no céu, que nós possamos embranquecer as nossas vestes a cada dia mais e mais no sangue do Cordeiro, e que nós possamos dar frutos justos a cada dia de arrependimento ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, continua com as tuas mãos nos sustentando, e que o Senhor nos guarde, Senhor, nos livre de todo mal, de todas as línguas peçonhentas, olhares altaneiros, aqueles que maquinam e intentam mal contra as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre, porque o Senhor é um Deus que não dorme nem toscaneja, Pai. Estamos seguros em Ti, debaixo das Tuas asas, dentro do Teu esconderijo, e nós declaramos que nenhum mal nos cederá, nem praga alguma chegará ao nosso lar, à nossa casa, à nossa tenda, porque aos Teus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, Pai. Que paz nós possamos nesta noite deitar, dormir e repousar, porque o Senhor nos faz repousar tranquilamente, Pai. Que nada impeça o nosso sono, o nosso descanso, porque o Senhor, enquanto nós dormimos, prepara todas as coisas, Pai, que nós precisamos, meu Deus. Em nome de Jesus, continua, meu Deus, nos dando graça para aquilo que ainda devemos de fazer no decorrer do dia, das horas, e que tudo coopere para o nosso bem, para a nossa bênção, para a nossa vitória. Alcança os teus servos, alcança nossos irmãos, os que estão perto, os que estão longe. Alcança cada um, meu Deus, sobre toda a terra habitada, que te busca de dia e de noite, que está com seus olhos postos em ti e na tua palavra, e que carece, meu Deus, da tua graça e da tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Graça e paz.